Olá! Hoje vamos revisitar uma história bíblica. Muito conhecida, a de Iona, o profeta que acabou, na barriga de um peixe. Pois é, uma história clássica. Mas a nossa abordagem hoje vai ser um pouco diferente. Queremos explorar essa narrativa, assim, pelas lentes da Cabalá, buscando uns significados mais profundos. Isso, usando como inspiração os ensinamentos do Moré André Clem Roça, que foram compartilhados conosco. A proposta é ir além, sabe, daquela imagem literal e tentar descobrir como essa história antiga pode funcionar como um guia. Um guia para a jornada da alma, né? E para o processo de retificação pessoal, o Tikkun. Exato. Basicamente, vamos tentar entender o que essa aventura toda pode revelar sobre dinâmica espiritual, crescimento interior, ok? Vamos começar essa exploração. Vamos lá. O ponto de partida é fascinante, né? A ideia de que a fuga de Iona não foi só uma desobediência. Não mesmo. Não foi só uma questão de não quero ir para Nínive. Foi algo mais profundo. Tipo, uma fuga de um atributo específico de Deus, da sua compaixão. Exatamente. Uma fuga da compaixão infinita. E a história toda da fuga até a volta mapearia um caminho espiritual bem complexo. Nossa, para entender isso, a gente precisa primeiro falar sobre como a Cabalá percebe a manifestação divina, certo? Parece que existem diferentes modos ou faces de como Deus interage com o mundo. Isso, perfeito. A Cabalá usa o conceito de Partsufim. A gente pode pensar neles como perfis ou faces divinas, são modos de interação. Entendi. E para a história de Iona, duas dessas faces são essenciais. Ar-Herampim e Zeir-Ampim. Nomes um pouco diferentes. São nomes que podem soar estranhos, é verdade. Mas a ideia por trás é bem poderosa. E o que representam essas faces? Como elas ajudam a entender o dilema do Iona? Pensa assim, Ar-Herampim, que a gente traduz mais ou menos como a face longa ou grande semblante. Ok. Representa a paciência infinita de Deus. Aquela misericórdia que está além da nossa lógica de merecimento, sabe? Tipo um amor incondicional cósmico. É quase isso. É aquele aspecto divino que oferece oportunidades sem fim, que perdoa antes mesmo do pedido. Uma misericórdia que não segue as nossas regras. Entendi. Uma misericórdia que parece até ilógica para nós. E a outra face, Zeir-Ampim. Essa é a face curta ou pequeno semblante. Essa opera mais dentro da lógica que a gente consegue entender melhor, a lei do Yin. Yin é julgamento, né? Isso, julgamento, causa e efeito. Ação gera reação. É a ordem, a estrutura, a justiça que equilibra o mundo através de consequências claras. Funciona mais como um sistema de mérito e demérito, vamos dizer assim. Certo. Então, de um lado, uma misericórdia infinita, quase sem regras. Do outro, uma justiça estruturada de causa e efeito. E o Iona? Ele estava no meio disso. Exatamente no meio. Esse é o ponto. Iona, como profeta, ele entendia muito bem a lógica de Zeir-Ampim. A lógica do Yin do julgamento. Perfeito. Ele olhava para Nínive, via a corrupção, a maldade, e o raciocínio dele era claro: eles merecem o julgamento. O Yin, a justiça divina, exige isso. Faz sentido pela lógica dele. Só que a ordem que ele recebe, vá a Nínive e anuncie que eles podem se arrepender, essa ordem vinha direto de Arir-Ampim, Ah, daquela outra face, da misericórdia infinita. exato. Daquela misericórdia que transcende a lógica do merecimento que ele conhecia e esperava. Nossa, agora faz muito mais sentido. A ordem divina parecia injusta para ele, segundo a lógica que ele operava. Ele não estava só sendo teimoso. Não era só teimosia. Ele estava meio que em conflito teológico com Deus. Precisamente. Era um conflito profundo. Ele não conseguia aceitar, sabe, que aqueles que ele via como merecedores de punição recebessem uma chance de perdão, assim aparentemente imerecida. Uau! Por isso, a fuga para Tarsis não é só uma desobediência comum. É uma tentativa de escapar dessa dimensão da compaixão divina. Uma compaixão que ele não compreendia e talvez, no fundo, até rejeitasse. E a raiva dele depois confirma isso, né? Com certeza, quando Nínive de fato se arrepende e é poupada,
Ele fica furioso. Por quê? Porque a misericórdia venceu a justiça que ele esperava e achava correta. Isso realmente muda a figura do Iona. Deixa de ser só o profeta fujão para ser alguém em crise com a própria natureza de Deus. É muito forte isso. É bem profundo. E essa fuga toda. Essa descida, né? Literal e espiritual. A Cabala também mapeia isso de alguma forma, usando a árvore da vida, a Sefirote. Sim, sim. A árvore da vida, com suas 10 sefirot, que são como esferas ou emanações, né? Representam atributos divinos, níveis de consciência. Ela serve como um mapa excelente para a gente entender essa jornada interior do Iona. Um GPS espiritual, então. É uma boa analogia. Não precisamos nos prender a todos os 10 nomes agora, mas podemos seguir os movimentos principais dele por essa estrutura. Legal. Como seria esse caminho? Por onde começa na árvore? Tudo começa lá no topo, na vontade divina primordial. Isso está associado a Keter, a coroa. É o chamado inicial. Vá a Nínive. Puro, direto. Ok, a ordem pura. Essa vontade desce para ser processada, intelectualmente. Em Hormá, que é sabedoria, surge a ideia, o insight. Em Biná, entendimento, essa ideia é analisada, detalhada. É aí que ele entende a ordem. Ele entende o que, mas é também onde ele a rejeita. Emocional e intelectualmente. Ele entende a ordem, mas não aceita o porquê por trás dela. A lógica da misericórdia de Aren Ampin. E essa rejeição intelectual leva ele para onde na árvore? Ele começa a descer. Exato. Essa recusa o faz cair. Ele passa por uma espécie de portal ou abismo chamado Dat, que representa um conhecimento oculto, ou, nesse caso, talvez a recusa do conhecimento superior. Interessante. E daí ele desce para níveis mais baixos da árvore, ligados mais às emoções e à ação concreta. E essa descida espiritual se manifesta fisicamente, né? Ele vai para o porto de Iafo. Isso. Busca um navio para fugir. Ele está se afastando da fonte da vontade divina, tanto interna quanto externamente. E a tempestade no mar, que vem logo depois, também tem um lugar nesse mapa cabalístico? Com certeza. A tempestade não é vista como um evento aleatório, um azar. É uma consequência direta do desequilíbrio espiritual que o Iona causou. Como assim? Na linguagem da Sefirote, é como se fosse um choque entre duas forças. De um lado, Hesed, que é misericórdia, bondade. Que a gente vê nos marinheiros tentando salvar todo mundo. Exatamente. Eles tentando de tudo para não jogar Iona ao mar. Isso é Hesed em ação. Mas do outro lado tem Gevurah. Julgamento, severidade? Isso. E essa Gevurah é ativada pela própria recusa de Iona em cumprir a missão. A desobediência dele atrai a consequência natural, o caos, a tempestade. A natureza externa acaba refletindo a tempestade interna dele. Faz sentido. A fuga dele gera um desequilíbrio que afeta tudo ao redor. E aí, bom, ele é jogado ao ar e engolido pelo peixe. O que acontece ali dentro, espiritualmente falando? Qual é a visão da Cabala? O ventre do peixe é interpretado como um espaço de intensa introspecção e retificação, quase como um útero para um renascimento espiritual. Um lugar para se refazer. Exato. É onde ele é forçado a confrontar a si mesmo e a Deus, longe de qualquer distração. Ali ele precisa trabalhar as sefirotes mais ligadas às emoções e à base da personalidade dele. Quais seriam? Ele precisa encontrar Netzar, que é perseverança para conseguir sobreviver naquele ambiente hostil, né? Precisa cultivar Hod, que é humildade. Reconhecer o erro. Sim, reconhecer o erro, a própria pequenez diante do divino e se render. E é dessa rendição, dessa humildade, que nasce a oração sincera dele. A famosa oração de Jonas dentro do peixe. Exatamente. Essa oração não é só um pedido de socorro, é a reconstrução da conexão dele com Deus. Ela fortalece Esod, que é o fundamento. Fundamento. É a Sefirá que liga o espiritual ao mundo material, que âncora a nossa fé, nosso propósito. É como se ele estivesse construindo uma nova fundação espiritual dentro de si mesmo, ali no escuro. Que incrível! E é a partir desse fundamento restaurado, dessa base sólida, que ele é, finalmente, expelido para a terra firme. E essa expulsão o leva para qual ponto da árvore? Ele volta
para onde? Ele aterriza, digamos assim, em Malkuth, que é o reino. Representa o nosso mundo físico, o plano da ação concreta. O mundo onde as coisas acontecem. Isso. Ele emerge transformado, pronto para agir. A jornada pelas profundezas o preparou para finalmente cumprir a missão em Nínive. A descida e o retorno no mundo exterior espelharam essa profunda jornada interior através dos níveis de consciência da Sefirot. Que jornada, hein? É uma forma muito rica de ver essa história. E essa transformação interna, além de ser mapeada nas Sefirotes, ela também se reflete naquilo que chamam de vestimentas da alma. Como isso funciona? Sim, é outra camada interessante. A Kabbalah também fala sobre como nossa alma se expressa através de 3 vestimentas, ou instrumentos. São eles, Marshavá, que é o pensamento, Certo. Dibur, que é a fala, e Maaseh, que é a ação. São as ferramentas que a gente usa para interagir com o mundo. Pensamento, fala e ação. Isso. E a experiência toda do Iona é vista como uma purificação radical dessas 3 vestimentas. Como cada uma delas foi transformado? O pensamento, por exemplo? O pensamento, Marshavá, de Iona, no início, estava focado na fuga, né? Na lógica do julgamento, na incompreensão da misericórdia. Estava todo voltado para escapar. Exato. Dentro do peixe, isolado, confrontado com a morte, o pensamento dele é forçado a se voltar para dentro. Para Deus, para a introspecção, para a sobrevivência espiritual. O foco muda completamente. Deixa de ser fuga e vira busca. Vira busca, vira confronto interno. E a fala. Ele era um profeta, a fala era essencial para ele. Pois é, a fala de Bur dele, como profeta, foi inicialmente silenciada pela recusa em entregar a mensagem. Ele se calou quando devia falar. Mas no peixe, A fala ressurge. ressurge, mas não como profecia pública, e sim como oração, íntima, desesperada. É uma fala purificada, sabe? Direcionada verticalmente, da alma para a alma. Comunicação direta. Exato. E depois, claro, ao chegar a Nínive, a fala profética dele vai estar finalmente alinhada com a vontade divina. Ele vai falar o que precisa ser dito. E a ação? Essa parece a mais óbvia, a mudança mais clara. Sim, a ação Massé é a mais visível. Começou como uma ação de descida. Desceu ao porto, desceu ao navio, desceu às profundezas do mar. Era uma ação de fuga, de evitação. Sempre para baixo, para longe. Isso. Após a experiência no peixe, a ação dele se inverte totalmente. Ele se levanta e vai diretamente a Nínive. A ação agora é focada, proposital, alinhada com a missão original. Ele parou de fugir e começou a agir de acordo com a vontade divina. É como se ele tivesse sido despido das roupas velhas, os pensamentos errados, o silêncio teimoso, as ações de fuga e vestido com roupas novas, roupas apropriadas para a missão. Exatamente essa imagem. Ele precisou ser despojado simbolicamente, perder tudo para poder vestir a autoridade de um verdadeiro emissário. A experiência traumática serviu como um crisol, sabe? Que queimou as impurezas e o reconstituiu para a tarefa. Essa reconstituição para a missão me faz pensar. Você mencionou no início, e o nosso roteiro também apontava para isso, uma conexão ainda mais profunda. Algo relacionado ao processo messiânico. Ah, sim. Isso parece levar a história de Iona para um nível totalmente diferente, né? Sim, essa é talvez a camada mais surpreendente da interpretação cabalística. A história de Iona não seria apenas sobre um profeta individual ou sobre o destino de Nínive. Seria um arquétipo de um processo cósmico de redenção. Um arquétipo? Como assim? Onde está essa conexão? No nome dele. Começa pelo nome, exatamente. Iona ben Amittai. Iona significa pomba. E ben Amittai significa filho de Amittai. Ok. A raiz de Amittai é a palavra hebraica emet. E emet significa verdade. Então ele é a pomba filho da verdade. Que verdade seria essa? A tradição associa isso à verdade fundamental da unidade divina e, crucialmente, a verdade da sua misericórdia e compaixão infinitas, olha só. Justamente a verdade que o Iona teve tanta dificuldade em aceitar no início. Nossa,
Filho da verdade. Isso já dá uma pista. Mas como isso se liga à figura do Messias? A Cabala fala demais de um Messias. Fala sim. A tradição cabalística identifica Iona como um protótipo ou um aspecto de uma figura messiânica específica, Mashiach ben Yosef, o Messias filho de José. Messias filho de José. É diferente do Messias filho de Davi. Sim, é importante distinguir. Geralmente se fala mais do Mashiach ben Davi, o Messias filho de Davi, que é associado à redenção final, à paz universal, ao reino estabelecido, aquele que traz a glória. E qual seria o papel desse Messias filho de José, então? O Mashiach ben Yosef. Ele tem um papel diferente, muitas vezes preparatório e, é interessante notar, marcado pelo sofrimento. Ele é descrito como aquele que precisa descer às profundezas. Como Iona descendo ao mar e ao peixe. Exatamente. Ser rejeitado, incompreendido, engolido pelas dificuldades ou pelas nações do mundo, assim como Iona foi engolido pelo peixe. Ele pode até parecer morto ou fracassado por um tempo. Mas qual o propósito desse sofrimento, dessa descida toda? Não parece muito heróico à primeira vista. O propósito, segundo essa visão, é paradoxalmente redentor. É através dessa jornada de aparente ocultação, de sofrimento, que Mashiach ben Yosef teria o poder de despertar o mundo, incluindo as nações não judaicas, para Teshuvá. Teshuvá é o arrependimento, o retorno, certo? Isso, o retorno a um caminho de conexão com o divino. Ele meio que prepara o terreno, espiritualmente, lida com as camadas mais densas da resistência humana à santidade, para que Mashiach ben David possa então trazer a redenção completa. Então a missão de Iona, lá em Nínive, uma cidade pagã, inimiga de Israel, seria um exemplo em pequena escala dessa missão maior do Mashiach ben Yosef, de ir até o outro, o distante. Exatamente. Nínive representa isso. O outro, o distante, até mesmo o hostil. A missão de Iona ali se torna um modelo. O modelo de como a luz divina busca alcançar e despertar a faísca de santidade presente em todos os lugares. Não importa como escondida ela esteja. Uma missão universal, então. Mostra que o chamado ao arrependimento, à conexão, é universal. É um prenúncio daquela ideia de que a casa de Deus seria uma casa de oração para todos os povos. A jornada de Iona, com sua descida e retorno, espelha esse processo messiânico de alcançar as profundezas para poder elevar tudo. Uau! De uma história que a gente ouve na infância, sobre um peixe gigante, para um drama cósmico sobre a natureza de Deus, a jornada da alma e o futuro da humanidade. É muita coisa contida numa narrativa tão curta. É impressionante a profundidade. Pensando em quem está nos ouvindo agora, qual seria a mensagem principal? O takeaway, como dizem, dessa nossa exploração toda? Olha, eu acho que a grande mensagem é que Iona funciona como um espelho muito poderoso para nós. Um espelho? Sim. A gente pode reconhecer em nós mesmos, sabe? Aquela tendência a fugir de responsabilidades, de chamados que nos parecem difíceis ou injustos. Podemos ver nossa própria dificuldade em aceitar a compaixão. Seja divina ou a que a gente deve ter pelos outros. Exato. Ou até por nós mesmos. Quando a nossa lógica interna pede julgamento, pede din, Iona mostra essa luta. Então a história dele meio que valida essas nossas lutas internas. Mostra que não somos os únicos a sentir isso. De certa forma, sim. Mas acho que mais do que validar, ela oferece um mapa. Mostra que, mesmo quando a gente se sente engolido pelas circunstâncias, perdido nas profundezas dos nossos erros ou desesperos, existe um caminho de volta. O caminho que ele fez no peixe. Isso. A introspecção forçada, o ventre do peixe. A humildade, a oração sincera, podem ser ferramentas para a gente reconstruir nosso fundamento, nosso yesod, e emergir pronto para agir de forma mais alinhada com o nosso propósito. E, claro, essa dimensão messiânica que você explicou, isso traz uma camada de esperança muito grande, não? Sem dúvida. A ideia de que a verdade, Emet, mesmo que seja temporariamente engolida pela escuridão, tem o poder de emergir, e que o próprio processo de redenção envolve essas descidas e subidas. E que busca incluir a todos, até Nínive. Exato. Isso é profundamente esperançoso.
Mostra um plano divino que é persistente e universal no seu alcance. Não desiste de ninguém. Para a gente finalizar, então, que pensamento ou pergunta a gente poderia deixar para reflexão? Algo que vá, talvez, um pouco além do que a gente conversou aqui. Bom, talvez pensar nisto. Se uma história aparentemente simples, como a de Iona, revela tantas camadas, um conflito teológico, um mapa da alma, um protótipo messiânico, quantas outras narrativas que a gente julga conhecer bem podem conter profundidades semelhantes? Profundidades que estão só esperando para serem exploradas. Exatamente. Fica o convite para não se contentar com a superfície, sabe? Para buscar a verdade, a emet mais profunda nas histórias que moldam nossa visão de mundo. E talvez, mais especificamente sobre Iona, Sim. como essa imagem de uma redenção que alcança Nínive, o arquétipo do inimigo, como isso desafia as nossas próprias ideias sobre quem merece compaixão, sobre as fronteiras que criamos, sobre a amplitude do plano divino, quem realmente está dentro e quem está fora, afinal. Perguntas muito pertinentes, especialmente para os tempos que vivemos. E com essa reflexão potente, a gente encerra nossa análise profunda de hoje sobre os segredos surpreendentes da jornada de Iona.